Eu sei que nesse caminho, onde a igreja cresceu tanto, expandiu tanto, o senhor teve lutas pessoais também, e na área da saúde foram algumas batalhas que testemunha é forte. Eu narro isso no meu livro Com Jesus à Mesa, né? Acho que no segundo capítulo, em 2002, eu tinha acabado de fazer 40 anos, já estava há 7 anos na igreja, e 7 anos por aí, e eu comecei a roncar. E o meu ronco era pelo nariz. Então minha esposa chegou para mim e falou: você está roncando, seu ronco é diferente, cara. Você vai procurar um médico. Sabe que você pensa que a esposa está pegando no pé? Eu falei: deve estar pegando no meu pé, né? Só que aí eu comecei a me acordar com o meu próprio ronco. E aí eu fui ao médico. E a médica que me está aqui, ela está em atividade, doutora Vera Moron, aqui na cidade. Uma Sim. excelente médica, a quem eu sou Conheço ela. muito grato à doutora Vera. Então ela fez o exame, ela foi passar a microcâmera pela narina direita, já não passou. Aí ela fez uma biópsia, repetiu, ela não ficou contente. E eu estava com um tumor de 5 centímetros de comprimento por 3 de largura na base, 2,5, tamanho de um ovo de galinha normal. E aí começou uma batalha, né, no final de fevereiro, começo de março de 2002. Uma batalha de 7 meses, pesada, de quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. Eu não fiz cirurgia. Eu sou 100% curado por Jesus. Amém. A quimio me deu uma forcinha, mas o Senhor Jesus foi que me curou. E foram meses de batalhas pesadas, de muita oração da igreja. A igreja tinha 500 e poucos membros na época, tinha uns 550. E a igreja abraçou, né? E quando meus cabelos caíram, alguns homens da igreja que tinham cabelo como o seu rasparam a cabeça e eles foram muito solidários ao que eu estava passando. E eu não tirei férias, eles queriam me dar férias. Eu falei: não, fiz o tratamento trabalhando, mais perto possível do que eu fazia. Só parei de ir ao hospital, ao cemitério, atendia, aconselhava com máscara. Pregava. Eu faltei 4 domingos só, durante os 7 meses, 9 meses, né? Depois estendeu mais 2. Eu preguei, faltei 4 domingos em 9 meses. Uma gestação. Por causa da química. Às vezes a química caía na sexta, e às vezes a química era muito pesada, quando pegava aquelas químicas, ficava horas e horas com a química no braço. E então, às vezes domingo estava muito baixa a imunidade, né? Mas eu tive muitos amigos que me ajudaram, né? Amigos mais chegados que irmão. Pessoas que eu devo favor que só a eternidade vai revelar. Uau. Sei que o senhor até pregou em condições assim, de ter que ser apoiado ali para conseguir se sustentar. O mais forte foi no meio daquele mês de junho, né? Deus mandou eu pregar sobre alegria. Eu falei: você está de brincadeira, como é que eu vou pregar sobre alegria? E ele me deu o texto, Filipenses 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos. Eu falei: como que um cara que não tem um fio de cabelo, não tinha um pelo no corpo, um cara que estava parecendo um ET, né? Por causa da químio, né? A químio é muito pesada, né? E como é que eu vou pregar sobre alegria? E Deus falou: você vai pregar, porque a minha igreja está triste. Eu preguei, cara. Preguei, acho que foi uma das melhores mensagens que eu já preguei até hoje na minha vida. Amém. E obedeci. E uma coisa interessante que naquela semana eu ouvi a voz de Deus. Ele já tinha falado das mais diferentes maneiras, mas naquela semana, no final daquela semana, eu ouvi a voz de Deus audível. A voz de Jesus, né? Eu estava passando por mês de junho, eu estava ladeira abaixo, quando tá o carrinho de rolemã, assim, ele estava solto. Maneira de falar, Sim. né? Eu estava definhando, eu tive um soluço que durou 10 noites, 11 dias. O soluço não passava, um vômito seco que eles chamam, né?
Depois fiquei sabendo que era tão fácil curar, né? Mas eu não sabia, né? E eu tomava 50 gotas de tarja preta por dia. 25 gotas 9 horas da manhã, 25 gotas 9 da noite. O médico falava, cara, se eu tomar 10 gotas disso aí, eu durmo 3 dias sem parar. Você toma 50 e não dorme. Porque o soluço me sacudia, não deixava eu dormir. E meu pai tinha vindo visitar. E meu pai estava lá em casa, vendo aquela situação. E um dia, na 11ª noite, minha esposa, a Rosângela, foi uma guerreira, uma leoa. E ela pegou um óleo e começou a me ungir às 3 horas da manhã. Era pelo dia 20 de junho, por ali, daquele ano, por ali. E ela não parou de orar durante 3 horas. Eu sentado, não dormia mesmo. As provações muito grandes. Eu morava num apartamento ali no centro da cidade. E o inimigo vinha e buzinava no meu ouvido. Você está sofrendo muito, cara. Pula pela janela, acaba com isso. Eu ouvi essas vozes várias vezes. E eu falava alto, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sabia que era o demônio. Sugerindo um suicídio. Para acabar com o sofrimento, que era piorar tudo. Ia criar um sofrimento eterno. E eu resisti, Deus me deu graça e vitória sobre essas tentações malignas, porque o demônio ele chega na fragilidade da pessoa, ele vai roubar, matar, destruir. Eu já estava com câncer, ele queria acabar com a minha vida, física e espiritual. Mas Deus me deu vitória. Naquela madrugada, minha esposa começou a ungir minha carequinha e orar. Às 6 horas da manhã. Às 6 da manhã. Exato. Às 6 horas, em ponto. Eu ouvi uma voz dizendo, basta. Jesus dando um basta. O soluço passou. E nunca mais voltou. E nunca mais vai voltar. E ele deu um basta. Uma voz de homem muito grossa, forte, de comando. E dali fiz assim. E estou aqui. 23 anos. Glória a Deus. Curado de câncer. Para mostrar que Jesus cura câncer hoje. Por que eu sei que foi Jesus? Porque muita gente boa na minha época morreu de câncer aqui no estado de São Paulo. Dentre eles, o ex-governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Gente que tinha dinheiro, que fez tratamento nos Estados Unidos, faleceu de câncer. E eu não tinha esse dinheiro. Nunca tive, graças a Deus. Não operou. Não operei. E o Senhor me curou. Por isso que eu sei que foi Ele. Amém. Porque muita gente famosa, artistas, gente forte da política, outros morreram no mesmo ano. Mas eu estou aqui para dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.